Vamos à palavra então. Não tem como ser diferente. O título da mensagem de hoje é Os Ciclos da Vida. Estamos no finalzinho do ano. Geralmente, nesses dias, nós ficamos mais reflexivos, amém? Sobre o que passou, sobre o que nós construímos, sobre o que nós vamos precisar melhorar para que seja construído. A gente tem falado isso nas quintas aqui do Avivamento. Ciclos que se encerram, ciclos que estão se iniciando. Hoje, por exemplo, dá um exemplo aqui bem claro para vocês sobre esse marco. Hoje aconteceu um marco na vida desses irmãos aqui. Sabe o que é um marco? Sabe aquele momento que ele é impactante. Ele produz um impacto na nossa vida. Ele muda o curso da nossa vida. Ele nos transforma em alguém diferente a partir daquele ponto ali. Um marco na vida, por exemplo, espiritual dos nossos irmãos que estão aqui, que reconheceram, olha como a gente vai criando isso. Reconhecer o Senhor como seu Salvador um dia foi um marco, irmão. Entregamos a nossa vida a Jesus. Aí nós batizamos, descemos as águas, um marco na vida desses garotos, dos jovens que estão aqui conosco, de todos que estavam lá. Aí um pouquinho mais à frente, um marco quando somos consagrados ao ministério. Quando tomamos um posicionamento e agora tem ali uma autoridade. Tem uma autoridade espiritual. Tem um tempo que o Senhor definiu para que isso acontecesse. Na vida do Júlio, na vida do Alexandre. Tinha um tempo determinado pelo Senhor. Um marco, por exemplo, na nossa vida profissional, quando a gente passa naquela prova, a gente consegue entrar naquela empresa, o primeiro emprego, um marco quando a gente consegue comprar a primeira casa, o primeiro carro. Um marco, irmão. A gente nunca se esquece do que foi preciso construir. Como acontece também na minha e na sua vida emocional, quando nós nascemos, quando nós casamos. Quem consegue esquecer aí o dia do seu casamento? Quem consegue esquecer, irmão, quer ver um outro marco? Quando o seu filho nasceu, quando a sua filha nasceu. Ficam definidos, ficam gravados na nossa memória. E eu começo com uma pergunta para você, olhe bem aqui para mim. Você consegue perceber nesse momento agora, chegando no finalzinho do ano, os marcos da sua vida? Um marco que teve agora no ano de 2022. Porque esses marcos, preste atenção nisso, vão ser grandes referências para mim e para você. Esses marcos vão influenciar, dependendo da forma que nós vamos sair dali. Porque eu estou falando de marco aqui, uma coisa que foi boa hoje, mas também pode ter um marco de algo que não foi bom diante dos nossos olhos. Que se nós não soubermos sairmos daquela data, daquele dia, nós ficamos presos ali para sempre na nossa vida, traumatizados com o que aconteceu. Às vezes a gente se perde por não compreender os ciclos diferentes, as áreas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para você. Eu e você, nós estamos aqui, preste atenção nisso. Nós estamos aqui e tem algumas pessoas que estão no primeiro ciclo da sua vida cristã. Mas essa mesma pessoa que está no primeiro ciclo da sua vida cristã, às vezes está no quarto ciclo da sua vida profissional. E às vezes ela está engateando ainda. Às vezes ainda é um bebê na fé, na sua vida ministerial, como nós falamos de algo ministerial aqui hoje, espiritual. Ciclos que são diferentes.
mas que eles andam simultaneamente. Irmãos, eles acabam influenciando uns aos outros, porque tem alguns que a gente já tem maturidade para andar. Eu já estou aqui no 8º ciclo, já é o meu 10º ano nessa empresa. Então tem algumas coisas que acontecem lá que não tiram a minha paz, não tiram o meu sono, não roubam a minha paz. Agora, talvez aqui na nossa vida ministerial, quando a gente ainda está como um bebê na fé, engateando, algumas coisas roubam a nossa paz. Aí a gente não sabe discernir e acaba deixando que uma influencie na outra. Quantas vezes, irmão, olha aqui para mim, quantas vezes você teve mal e você falou assim: eu tô mal com isso, mas depois você percebeu, cara, não era isso. Quer ver? Eu já conversei com muitas pessoas ao longo aí desses 10 anos que falaram assim: pastor, eu tô desanimado, eu acho que eu tô fraco na fé, eu não tô com vontade mais, eu não tenho mais reação. E pode ser por falta dos exercícios espirituais? Sempre é. Sim, pode. Mas conversando às vezes com algumas pessoas, eu percebia, mas a maioria homem, e eu perguntava assim: irmão, como que tá aí, cara, financeiramente? Pô, tá muito ruim. Irmão, se tem uma coisa que balança o homem, é ele não poder prover na sua casa. Tira a estabilidade. E aí muitos não sabiam discernir. Não, cara, olha só, presta atenção. Se hoje essa situação aqui sua financeira for resolvida, como que você vai responder a essas situações que você está vivendo e passando? Ele percebeu que no coração dele a angústia era aquela, e não era a vida com Deus ou a sua vida ministerial. Entende isso? A gente acaba confundindo, deixando uma influenciar na outra. E pastor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar isso separadamente, irmão. A gente precisa ter maturidade para isso. Por isso, a mensagem de hoje ela começa no versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, como uma resposta para mim e para você sobre as intempéries da vida que nós vamos enfrentar e que nós vamos passar. Ele vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir aqui, que algumas pessoas estavam folheando a sua Bíblia. Vou repetir: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo dia de hoje, pela manhã maravilhosa que tivemos, Pai, na sua presença, por todos esses irmãos que o Senhor sustentou com a sua destra, trouxe até aqui, e nós cremos que irão ainda frutificar muito mais na sua presença. Queremos te dar graças, Pai, pelo tempo que nós estamos reunidos e que aqui está a sua verdade, a sua palavra que edifica, consola, exorta, e nós somos dependentes, Pai, do Senhor nesse momento. Toma as nossas mentes, Pai, nesse momento, Pai, nos dê sabedoria do alto para nós compreendermos aquilo, Pai, que está no seu coração, aquilo que o Senhor já preparou como ser uma porção para a nossa fé na noite de hoje. Nós repreendemos aqui, Pai, todo sono, repreendemos aqui, Pai, toda a ação maligna, satânica, Pai, toda a confusão de mente, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Declaramos esse tempo um tempo de ensino e que essa palavra, Pai, irá frutificar nos nossos corações como boa terra, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Amém, meu irmão, amém. Bom, autor aqui começamos agora. Bom, deu tempo de sair no banheiro, deu tempo, todas as coisas. Vou pedir que você não levante mais, irmão. Ninguém circule mais, nem o pessoal aí do serviço, não circule mais aqui dentro, tá? Fica aí no seu lugar. Vamos agora direto aqui no que o Senhor tem para mim e para você. O autor desse texto, vocês sabem, é Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Logo lá no iniciozinho ele vai dizer, olha, se declara ali como filho de Davi, rei sobre Jerusalém, que era a sede, a base ali do seu governo. Assim como eu e você, passou por situações extremas, foi muito experimentado na vida,
E nessas fases, nesses ciclos, também começou como eu e como você, irmão. Fase ali da infância, onde nós produzimos as nossas fantasias. Você vê aí que na salinha das crianças tudo é lúdico, né, meu? Tudo é meio fantasioso. A fase da infância, onde a gente está produzindo essas fantasias. Passou pela adolescência, a fase ali das comparações, a fase dos sonhos, a fase das reflexões, a fase da juventude, onde tem ali as realizações, o projeto de vida. Na verdade, essa fase da juventude, a gente está maquinando ali o que eu vou ser, né? O que vai acontecer, com quem que eu vou casar, né? Qual é a profissão? A gente está ali fazendo esse projeto futuro, até chegarmos na fase da maturidade, aonde nós agora estamos vivendo essas realizações. Nós já passamos a fase da fantasia, dos sonhos, dos projetos, e se tudo deu certo, e se planejamos, irmãos, estamos andando debaixo de um governo do Senhor, nós nessa fase aqui da maturidade vamos estar no auge das nossas realizações, da produtividade das nossas vidas, até então chegarmos à fase da velhice. Júlio, eu só olhei pro Júlio. Até a gente chegar ali, Júlio tá novo, né, gente? Tá novinho. A fase da velhice é a fase que Salomão está escrevendo para mim e para você. Agora pensa numa coisa aqui, irmão. Essa fase da velhice é aquela com reflexão que a gente olha para trás e a gente começa a contemplar tudo que nós vivemos. Nós começamos ali numa fase mais madura, fazer análises, construções mais sábias sobre a vida. Se eu e você somos assim, imagine um homem mais sábio que pisou na terra. E é nessa fase que ele está escrevendo para mim e para você. E aí nessa fase, nós somos mais seletivos, irmãos. Nós escolhemos melhor o que nós vamos ver, quem nós vamos ouvir, o que nós vamos ler, as pessoas com que nós vamos nos relacionar, porque já erramos ou erraram o bastante para agora investir o seu tempo, investir a sua energia, investir a sua vida no que sabe que não vai prosperar. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente ouviu a frase assim: olha, se eu tivesse essa cabeça com aquela idade... Todo mundo queria isso, irmão. Ter o vigor da juventude com a sabedoria da velhice. Seria o casamento perfeito. Mas andando por essa verdade, nós podemos errar muito menos. Ainda que sejamos jovens, agora eu me incluí, viu, Júlio? Ainda que sejamos jovens, existem direções, irmãos, que nos dão a sabedoria de alguém que já atravessou a vida. Hoje tem direções aqui, não só do homem mais sábio que pisou nessa terra, mas que está exatamente nessa fase de vida. E se você for um pouquinho mais esperto, irmão, você vai tirar proveito dessa noite aqui para algo ser transformado no seu caminhar, ao longo da sua jornada. Amém? Mais ou menos. Se ele está escrevendo e transmitindo para mim e para você esses ensinamentos nessa fase aqui, ele está olhando para trás na sua vida. E é engraçado, irmão, sempre quando você for ler um texto, nós lemos um versículo, mas eu vou explicar para você o contexto aqui do que ele está querendo dizer no capítulo 3. Ele está olhando para trás nos capítulos anteriores, e tem uma curiosidade aqui que ele está sempre falando, tem uma sequência de verbos no passado. Se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia mesmo, ele vai falar desde lá do capítulo 1. Olha a sequência de verbos passados. Lá no versículo 13 do capítulo 1, ele fala: apliquei o coração. No 14, atentei para todas as coisas. 17, apliquei o coração em conhecer sabedoria, e o saber é loucura. Lá no versículo 4 do capítulo 2, olha tudo no passado, irmão. Empreendi grandes obras, edifiquei casas. 5, fiz jardins, fiz
para mim açude. 6, 7, comprei, tudo passado, servos e servas. 8, amontoei também para mim prata e ouro. 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram a mim. 10, tudo quanto desejaram, não desejou, tudo passado, desejaram os meus olhos, eu não neguei nem me privei. 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. E a gente observando bem, ele está falando de uma experiência anterior do que na verdade ele está tendo nessa aqui no capítulo 3 agora, botando tudo no passado. Só que a partir do capítulo 3 aqui, o que nós vemos é uma mudança no tempo desse verbo. Ele faz uma reflexão aqui mostrando o resultado de tudo que ele viveu. E quando a gente percebe esse resultado, só num primeiro ponto para você, irmão, ele vai dizer a frase que todos nós conhecemos. Ele vai dizer assim: olha, tentei tudo isso, mas eu vi que tudo foi correr atrás do vento. Foi como correr atrás do vento. Já tentou pegar o vento? Ele percebeu que tudo era vaidade. Vaidade por vaidade. Então aqui no capítulo 3, ele traz conselhos que podem salvar as futuras gerações, e nós somos essa futura geração. Ele traz conselhos aqui que pode fazer com que você, pode te impedir de cair nas tentações que ele caiu. Pode te impedir de cair no engano que ele caiu, se você estiver com seu ouvido bem atento. Por quê, pastor? Porque todos os dias, irmãos, presta atenção nisso, todos os dias, eu e você, nós somos atraídos a alimentarmos a nossa vaidade. Todo dia nós somos atraídos a isso. Aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, ele não só está falando que tempo está determinado. Vê aí no verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. Ele não está falando só que tudo tem o tempo determinado segundo a vontade do Senhor, irmão. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Ele diz também, mas tem um tempo para todo o propósito. Já viu isso logo depois? A gente para aí no tempo determinado. Só que olha só como ele continua. Também um tempo para todo o propósito. Aqui está a nossa maior angústia. Uma das nossas maiores angústias, quando nós vemos, presta atenção nisso, os nossos projetos, entre aspas, os nossos projetos, eles sendo modificados conforme nós não queríamos que eles fossem. É quando a gente vê esses projetos perdendo a direção que nós demos, que nós queríamos que ele saísse, ou que assim fosse feito. Isso é muito importante passar para você, porque se você pegar só o verso 1 aqui, irmão, ele declara a soberania de Deus no tempo e nas experiências humanas. Agora, se você pegou isso, verso 1 só, ele declara a soberania de Deus no tempo e nas experiências humanas. Agora, se você pega do 2 até o 8, são diversas experiências que ele viveu na vida, como eu e você vivemos, e como a soberania de Deus age nelas. Isso é um pouquinho complicado, mas a gente precisa compreender, para a gente não ficar parado no tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Essa é a esfera da atuação divina sobre mim, sobre você, sobre todos. Porque nada, absolutamente nada está fora do domínio, absolutamente nada está fora do governo de Deus. Qual é o tamanho disso? Todas as coisas é o que ele está falando. Vou dar um exemplo para você. Eu nunca desejei, eu nunca sonhei e eu nunca quis estar aqui. Eu não fui criado no protestantismo e eu não fui
eu não tive palavras, eu não fui aconselhado para isso. Nunca. Na verdade, eu até debochava disso. Aleluia, irmão. Era um deboche. Só que eu não sei se você entendeu essa palavra aqui. Tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor. O que Ele está trazendo aqui para mim, para você, é que sobre o domínio dele, ninguém, absolutamente ninguém pode interferir. Sobre o governo dele, ninguém pode dizer algo ao contrário. Provérbios 16, no versículo 1, vai dizer: o coração do homem pode até fazer planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. João, no capítulo 4, vai dizer que todos, irmão, todos se dobrarão diante desse Jesus. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Querendo ou não, todos irão se dobrar diante dele. Tudo está determinado por Ele e ninguém pode impedi-lo. Tudo tem o seu governo. Como eu disse antes aqui, não tem só um tempo determinado, mas tem para tudo tem um tempo para todo propósito. Por isso que eu falei que aqui é uma das nossas maiores angústias, de ver esses projetos sendo alterados, aqueles projetos que a gente faz. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pastor, eu queria casar. A pessoa é aquela, até lê a Bíblia comigo, faz até um devocional, eu mando uma mensagem. É de Deus, não é, pastor? Sei, irmão. Tem tanta coisa que não é de Deus com rótulo de igreja. Amém ou não amém? Tem tanta música secular com rótulo de gospel. Tem tanta pregação falando da graça, mas explanando uma graça barata. Como é que eu vou saber? Não, é a pessoa de Deus. Aí chega um pouquinho mais na frente, irmão, entrega, consagra, aí ora, aí não fica com aquela pessoa, não ficou com a pessoa, aí chora, aí fala: meu Deus, foi Satanás que entrou na nossa vida. Faz uma oração, pastor, quebra essa maldição. A gente tem mania de considerar o que é bom. Nós consideramos isso, colocamos isso no nosso coração, e a gente começa a falar que essa é a vontade de Deus, porque é a nossa vontade. Então Deus se enquadra na minha vontade, em nome de Jesus, né? A gente passa a ouvir pouco Ele, as direções dele, e aí quando aquilo ali é quebrado, ou aquele plano é alterado, nós falamos: poxa, cadê o Senhor? O que aconteceu? Olha bem aqui para mim, irmão. Nem sempre você vai compreender o que está acontecendo, mas você precisa confiar que Ele está te guardando. Vou repetir: nem sempre você vai compreender o que está acontecendo, mas você precisa confiar que Ele continua te guardando. Você reconheceu Ele como Salvador? Você anda sobre esses princípios? Você anda sobre essa verdade? Você tem uma aliança com Ele? Não estou falando de perfeição não, meu. Estou falando que nós erramos, mas nos arrependemos dos nossos erros e estamos com essa aliança, nessa aliança com Ele. Você é essa pessoa? Então você tem que confiar que o que parece que não deu certo, é algo que Ele está te guardando e te livrando. A gente precisa ter essa maturidade. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós temos dificuldade de entendermos esse propósito e o tempo do propósito. Amém ou não amém? Ou só eu que tenho essa dificuldade? Você tem também? Você tem? É isso.
E nessa dificuldade, a gente vai colocando os bois na frente das carroças. Nessa dificuldade, a gente vai metendo os pés pelas mãos e vai saindo, e a gente vai começando a ser Deus na nossa vida. E é aí que nós caímos. E é aí que nós sofremos. É aí que Salomão está me orientando e te orientando nessa noite. Ele está falando assim: ei, eu já fiz isso tudo, irmão. Vou te dar uma direção. É tudo vaidade. O que a gente precisa então, Salomão? Bom, vamos lá. Acompanha comigo. Verso 2. Pula aí. Verso 2. Do verso 2 ao verso 8, ele vai relatar 28 experiências positivas e negativas. 14 positivas e 14 experiências negativas, numa relação de contraste entre elas. Por exemplo, ele começa falando: olha, tem tempo para nascer e tempo de morrer. Olha o contraste. Uma positiva, nascimento, e a outra negativa. Lembra dos marcos que eu falei na nossa vida? Que vai marcar a nossa vida? Sim, ele está nos explicando sobre as situações que vão acontecer do verso 2 aí ao verso 8, essas experiências. E ele continua falando: olha, tem dia de alegria, tem dia de choro, dia de tristeza e angústia. Mas acompanhe bem aí, olha aí, verso 2, vamos ler que fica mais fácil. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Pelo menos está assim aqui na minha tradução. Tempos de angústias, mas eu não sei se você percebeu, eu li rápido, propositalmente. Talvez você passou batido aí, mas não sei se você percebeu. Mas tem esses dias de angústia, tem esses dias de tristeza, mas percebe que de repente também o cenário ele muda. De repente também o cenário de dor, o cenário de frustração, ele se transforma num cenário de renovo. Ele se transforma num cenário de esperança. Ele se transforma também num cenário de alegria. Tudo que eu e você nós precisamos é continuar obedecendo, é continuar alimentando a minha e a sua fé. Salmo, se você voltar um pouquinho aí comigo, Salmo 126, volta só um pouquinho aí. Você vai voltar, vai cair Provérbios e logo Salmos. Salmo 126, olha o que fala sobre isso aí, no versículo 5. 126, versículo 5, olha o que está escrito: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. O que ele está falando aqui? Ele está falando de fé e obediência, irmão. São tempos difíceis. Sabe do que esse salmo aqui está falando? O tempo do cativeiro, o tempo de Babilônia. Os que estavam lá, que com lágrima estavam semeando o tempo de júbilo que haveria de vir. Ei, olha aqui para mim. O tempo é de lágrima? É. Amém. Não deixe de semear, porque o tempo de júbilo vai chegar. Não deixe, irmão, de semear em nome de Jesus. Os israelitas estavam aqui presos no cativeiro, mas eles estavam semeando, eles estavam alimentando a sua fé, eles continuavam ali. Foram parar lá por causa de quê? Desobediência, idolatria. Mas começaram, tinha alguns lá que estavam obedecendo, mesmo nos tempos mais difíceis da sua vida, continuavam alimentando a sua fé, continuavam obedecendo, continuavam com lágrimas semeando. E eles falavam: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Se você for logo no início, ele começa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Tinha um tempo de muita tristeza, um tempo de aprisionamento, de escravidão, mas na obediência e alimentando a fé, experimentaram um tempo de júbilo, um tempo onde eles poderiam olhar para o Senhor e falar: o Senhor restaurou a nossa sorte.
Eu declaro isso aqui em nome de Jesus, irmão. Que no seu posicionamento, na sua obediência, alimentando a sua fé, o Senhor restaure a sua sorte, restaure a sua casa, restaure o seu ministério, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus. Versículo 15, para a gente complementar o que eu estou falando aqui. Ele vai dizer assim: o que já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Tem aqui os ciclos que são renovados nas experiências que Deus me permite passar e permite você passar. Ei, tem experiências que nós estamos passando que tem permissão do Senhor. Lembra da história de Jó? Permissão do Senhor. Mas tem ciclos que serão renovados, que estão sendo renovados. Se a gente pegar do versículo 3 ao versículo 5, a gente vai explanar um pouquinho melhor sobre isso, porque fala dessa experiência positiva para negativa, mas também do 3 ao 5 vai falar ao contrário. Então a gente estava aqui no domingo passado e eu falei, olha, quem estava aqui na pregação ouviu isso, nós estamos ali numa direção que Jesus deu, está tudo tranquilo, estamos indo naquele mar e de repente o quê? Uma tempestade. Sim, ele fala, ó, tempo de nascer e tempo de morrer. De repente vem o que é ruim. De repente vem o que a gente não esperava. Mas eu quero que você saia com um outro de repente aqui nessa noite. Eu quero que você saia com um de repente, que ele começa a falar do verso 3 ao verso 5. Olha agora, o de repente está ao contrário, Cristiano. Olha como de repente fica ao contrário. Do que era positivo para o negativo, agora vem do negativo para o positivo. Ele começa a falar assim, ó, também, ó, tempo de matar e tempo de curar. Tem tempo que nós experimentamos morte, luto na nossa casa, na nossa família, morte espiritual. Tem tempos que nós experimentamos essas mortes emocionais, sim, mas também tem tempo de cura e restauração. É o que ele está falando. Tem tempo de curar, irmão. Tem tempo das nossas emoções serem saradas. Tem tempo de nós confessarmos os nossos pecados e encontrarmos alívio para a nossa alma, cura na nossa alma. Tem tempo de cura de enfermidades. Tem tempo de curas em alianças de casamento. Tem tempo de morte. Mas ele está falando, ei, tem ciclos que estão passando, e tem um ciclo novo de cura chegando em nome do Senhor Jesus. Sim, ele continua falando, olha, tempo de derribar e edificar, tempo que coisas desmoronam. Tempos de coisas que são derrubadas, que a gente não entendia. Meu Deus, eu estava bem financeiramente, tudo desmoronou. Mas ei, tem tempo de edificar, tem tempo de reconstrução, tem tempo de reavaliamento, e você agora começar a construir de novo, mesmo quando você achava que não tinha mais forças para começar de novo, para construir de novo. Ele vem renovando a sua força, ele vem renovando, aleluia, o nosso entendimento, para que nós possamos viver outros ciclos também, irmãos. Nós precisamos dessa maturidade para a gente poder entender esses ciclos, por exemplo, de alegria, que não são para sempre. Uma hora, irmão, uma hora chega o negativo também. Amém ou não amém? Uma hora chega. E a gente precisa ter maturidade para isso, a gente precisa ter respostas para isso. Uma hora chega a hora de um luto, e como que você... Ninguém está preparado, irmão, para falir da noite para o dia. Ninguém está preparado para perder um ente querido da noite para o dia. Ninguém está preparado para isso. Mas eu faço uma pergunta para você: como que você se guarda nisso? Como que você, entendendo que esse tempo vai chegar, você usa ferramentas contra isso? Como assim, pastor? Como é que eu vou pedir alguém de morrer? Como é que eu vou... Claro, a gente pode cuidar da nossa saúde, a gente pode, né, se alimentar bem, fazer atividade física. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu estou falando da sua área emocional.
Você não pode impedir desse ente querido morrer, mas você pode viver bem com ele até o dia dele morrer. Você não pode impedir o tempo determinado por Deus na vida dele, mas você pode ser carinhoso, você pode ser respeitoso, você pode amar não só de palavras, você pode fazer gestos melhores, você pode, sabe, olhar mais para essa pessoa, você pode investir mais o seu tempo com essa pessoa. Nós estamos no finalzinho do ano. Quantas vezes você teve com seus pais nesse ano? Quantas vezes teve o olhar de atenção para esse que a gente diz tanto amar? Então a gente pode chegar naquele dia lá, não impedir o que está determinado por Deus, mas a gente pode chegar naquele dia lá com uma frase que consola muito. Você que já perdeu alguém, um ente querido, sabe disso. Olha, eu vivi tudo que a gente tinha para viver. Obrigado, Deus, por me permitir. Não foram muitos anos, talvez. Às vezes foi antes do que eu planejei, como nós falamos aqui, os nossos planejamentos são quebrados. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um entendimento e eu pude viver cada diazinho, cada detalhezinho, cada beijo, cada emotion de eu te amo, cada abraço, cada tempo, cada olhar. Mas talvez, não quero pesar sobre você uma culpa, porque talvez você não tenha conseguido isso. Talvez esse tempo determinado já chegou para alguns aqui e você não conseguiu. E é exatamente aqui que entra essa palavra, irmão. Porque talvez você não conseguiu e teve o tempo de choro, de desespero, de culpa. Mas essa palavra diz que isso também é passageiro. Ela diz que o seu ciclo, ele pode ser renovado. Você não precisa conviver com essa culpa. Se você se arrepender, irmão, verdadeiramente no seu coração, aquele único que poderia nos condenar, ele já te perdoou. E você pode fazer dos ciclos passados, como Salomão está fazendo aqui comigo e com você. Olha só, quem está dando palavra de sabedoria do capítulo 3 tem um monte de fracassos no capítulo 1 e no capítulo 2. O maior sábio, irmão. E quem sou eu na fila do pão? Quem é você? Então é claro que nós vamos errar, é claro que nós vamos passar por essa jornada da vida e vamos ter os nossos erros. Mas tem ciclo novo para ser renovado na sua vida. Você não precisa viver preso lá naquele marco que foi ruim, irmão, em nome de Jesus. Ei, teve morte um dia, tem vida para hoje. Teve choro num dia, tem alegria para agora. É isso. Eu quero encher o seu coração com essa palavra, porque é aqui que nós chegamos ao final e o ponto central dessa reflexão. Ponto central. Na mesma proporção que nós experimentamos alegrias, olha só, 14 experiências que ele vai falar positivas e 14 negativas. Na mesma proporção, irmão, que eu e você enfrentamos alegrias, dias festivos, nós também enfrentamos tempestades e tristezas. E o que vai valer no meio disso tudo? Na grande reflexão do capítulo 3 de Salomão, os ciclos, no 14 ele vai dizer assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada podemos tirar. Que é isso aqui, pastor? Os ciclos, eles se concluem. E tomara, irmão, que se concluam na sua vida. Triste é nós não concluirmos os ciclos.
O tempo passa e a gente não conclui. Então eles se concluem, eles vão ser renovados na minha e na sua vida. E ele vê que de tudo que nós não podemos interferir, porque já está determinado por Deus, de tudo, o que mais vai importar, ele vai dizer assim, é que você tema ao Senhor. Olha o que ele vai dizer na parte B do mesmo versículo 14. Nada pode acrescentar e nada podemos tirar. E isso faz Deus. Por que Deus faz isso? Para que os homens temam diante dele. O que eu quero dizer a você é que coisas boas e ruins vão acontecer, ciclos vão começar, ciclos vão se encerrar. Mas o segredo, irmão, de passarmos pelos ciclos da vida é passarmos temendo ao Senhor. Por quê, pastor? Porque, grave isso aqui. Por quê, pastor? Porque enquanto nós tememos ao Senhor, a alegria que nós recebemos, ela não vai te desviar. E também a tristeza não vai te derrubar. Quando nós tememos ao Senhor, estamos ao longo dessa estrada aí da vida, tem alegria que chega, tem portas abertas, que se você não estiver temendo ao Senhor, ela pode te desviar, irmão. Ela pode te deixar iludido. Ela pode, de uma certa forma, deixar você distraído quanto às coisas do Senhor. Mas esse mesmo temor faz com que quando a tristeza seja instaurada, ela também não te derrube e você continue firme na presença de Jesus. Olha aqui para mim. Os irmãos vão voltar aqui, mas olha aqui para mim. Eu não sei se você percebe o que eu estou falando para você, mas às vezes o nosso foco tá: o que deu certo hoje, o que pode dar certo amanhã. E ele está falando, irmãos, é um ciclo. Mares vêm, entram, enchem os rios, voltam para os mares. É um ciclo. Isso vai acontecendo, vai acontecer. O que ele está falando é que isso nunca para. Experiências boas, experiências ruins, mas ele está falando assim: o mais importante é que você não se distraia nas experiências, mas que você foque em quem você precisa temer, porque é Ele que precisa estar com você em todas essas experiências. É sobre o governo dele que nós precisamos estar. É sobre a destra dele que nós precisamos ficar. Compreender aqui o tempo, para todo propósito, vai te tirar de um estado de... Como é que é o nome da palavra? Interlúdio. Você pode se colocar de pé sem conversar com ninguém? Só se coloque de pé. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Bem, tempo para todo propósito. Compreender, quando você compreende o tempo para todo propósito, vai te tirar desse estado que nós chamamos de interlúdio. Bom, tem na Bíblia, vou dar um exemplo na música, por exemplo. O Vinícius está tocando. A música, ela começa com uma estrofe, uma parte, e ela tem uma segunda estrofe, tem um refrão. Tem um espaço de uma estrofe para outra, amém ou não amém? Que a gente não canta. Não tem uma história acontecendo ali, só fica o piano, só fica a música. Isso nós chamamos de interlúdio. Não está nem na primeira parte, nem na segunda parte, está entre isso. E meu irmão, quantas são as vezes que nós estamos vivendo um interlúdio? Nós não estamos compreendendo o propósito, não vivemos e nem curamos o passado, e estamos ansiosos com o que vai acontecer, mas sem conseguir planejar e produzir para que aquilo aconteça. Estamos no meio do caminho, paralisados, travados com as nossas emoções, sem que nada seja produzido. Quantas vezes você se sentiu assim, irmão? Eu já me senti várias vezes assim. Irmão, parece que eu estou correndo, fazendo, e parece que não está andando. Estamos ali naquele meio, improdutivos,
fora de compreendermos o propósito determinado para mim e para a sua vida. Aí você pergunta assim: por quê, pastor? Não, eu não era para só um... Perdão, fui eu que errei. É porque tem uns pastores que fazem isso, né? Agora que eu lembrei. Só. Por quê? Isso é importante, irmão. Você está esperando a minha resposta, mas eu quero provocar a sua mente. Por quê? Pensa aí você. Por que a gente fica preso num ciclo que já deveria ter sido completado? Passado e futuro, no meio do passado e o futuro que está enchendo a nossa mente, a gente não vive o presente. É assim ou não é? Eu sempre estou no passado, ou sempre estou ansioso no futuro, mas o presente eu nunca estou. E é onde nós deveríamos estar. É o que nós deveríamos mais compreender no propósito que está determinado para mim e para você. A gente fica, na verdade, assim, porque a gente fica tentando achar sentido para a nossa vida. Salomão falou tudo o que ele falou no capítulo 2, porque ele queria encontrar um sentido, irmão. Eu produzi, coloquei o meu coração, eu fiz e aconteci, eu comprei, eu construí. Vê se não é a minha, a sua vida. Trabalhamos, casamos e eu fiz. Aí chegou no final e falou assim: irmão, eu não encontrei o sentido da minha vida ainda. Percebi só que era tudo vaidade. Como que eu vou sair daqui? E aqui que está o grande ensinamento dele para mim e para você. É quando no verso 11 ele vai dizer assim, tem aí? Verso 11 do capítulo 3. Coloca aí, olha isso, irmão. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Tudo que Deus fez no tempo dele, você não pode mudar. Não fique lutando para mudar. Está determinado por Deus, irmão. Você só precisa compreender. Ao invés de você querer fazer tudo no seu tempo, tenta compreender o tempo dele, que é imutável, não pode mudar. Você se encaixar, você vai viver em paz, irmão. Você vai viver num estado de graça. Você não vai viver mais ansioso quanto ao que fazer e não preso a um passado. Você vai compreender o propósito dele na sua vida. Agora, de tudo isso daqui, aonde que ele encontra o sentido dessa vida? Ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por que você continua querendo preencher esse espaço aí com as coisas que são terrenas? Você não vai encontrar a satisfação que nós falamos aqui no início. Você não vai encontrar o sentido na sua vida. Você não vai encontrar a direção na sua vida se ocupando ou querendo colocar nesse espaço aquilo que é terreno, aquilo que é transitório. Nesse espaço, a única coisa que vai preencher e vai nos dar sentido na vida é a eternidade. É aquilo que só o Senhor pode preencher. É aquilo que é eterno. É aquilo que não pode ser comprado. É aquilo que da parte dele, só da parte dele, eu e você podemos receber. Colocou a eternidade no coração do homem. Obrigado, Jesus. Uma chave para você aqui. Ao invés de lutar e gastar tanta energia, tanto tempo, irmão, tanto da sua saúde, às vezes dentro da igreja, às vezes orando, a gente faz isso, mas a gente se engana, irmão. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. A gente confunde essas prioridades, essas vontades e principalmente o tempo do propósito. Faça uma oração diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Ao invés de você colocar algo que você já definiu para ele, falando: Senhor, faz isso aqui, abençoa aquilo ali, faz assim: Senhor,
Em nome de Jesus, me deixa compreender o propósito que o Senhor tem no tempo que o Senhor tem determinado para a minha vida. Isso, irmão, vai te trazer uma paz que você não tem noção. Tem um salmo, se eu não me engano, 90. Salmo 90. Abre aí para mim, eu acho que é o versículo 12. É 10 ou 12. Abre aí, Salmo 90, 12. Olha isso aqui, irmão. Senhor, olha a oração que nós precisamos fazer. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, sobre a nossa miséria, que nós não sabemos sobre o dia de amanhã, do que está por vir, e que é melhor andar no que o Senhor planejou. Ensina-nos, Senhor, a entrarmos no seu propósito, a entrarmos no seu projeto. Ensina-nos a viver a vida que o Senhor desejou para nós. Nós não podemos sozinhos. Olha que oração, irmão. A sua mente vai começar a ser transformada. Você vai começar a compreender e começar a ter paz em todas essas áreas que nós falamos da vida: familiar, profissional, ministerial, espiritual. Irmão, a sua compreensão de vida vai mudar. Mas você é que precisa tomar isso para você. Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Ei, tome posse dessa palavra na noite de hoje. Enquanto nossos irmãos estiverem adorando aqui, eles estiverem cantando, pega essa palavra para você. Ei, eu tomo essa palavra para mim na noite de hoje, Senhor. Ei, tenha um posicionamento em verdade com Ele na noite de hoje, em compreender o propósito e o tempo do propósito dele na minha vida. Sai do seu lugar enquanto nossos irmãos estão cantando.